As máscaras são as protagonistas da vez. Lisas, de bolinha ou estampadas, elas chegaram de surpresa e se tornaram indispensáveis. Usadas como uma das medidas de proteção contra o novo coronavírus, elas ganharam cores, modelos, estilos variados. Pensando nisso, Zeisa, que é artesã, figurinista, produtora cultural e professora de artesanato, viu na confecção das máscaras uma oportunidade. Logo no início, foi constatado que fazer as máscaras, de usar as máscaras, seria um fator de proteção. Então, eu comecei a fazer as máscaras e ofertar, a princípio, para os meus amigos, para a família, fazer algumas doações, né? E depois veio mesmo a necessidade de fazer uma renda com elas. Com o tempo, a artesã percebeu que precisava colocar um pouco mais de criatividade e personalidade nas peças. Com o passar do tempo, a oferta de máscaras se tornou muito grande no mercado. Então, eu tive que repensar como que eu vou fazer essas máscaras e ter uma renda com elas. Foi daí que veio a ideia de agregar um valor a essa máscara. Foi aí que ela começou com as máscaras bordadas à mão livre. O trabalho artesanal inclui constelação dos signos, florais, a pintora mexicana Frida Kahlo, o sistema solar e motivos religiosos. É uma herança familiar de quando eu era criança, que eu aprendi com as minhas avós, tias, com a minha mãe. Então, fui agregando esse valor, né, da costura com o bordado livre. Quem também viu uma oportunidade na fabricação de máscaras foi a Kessia. Antes da pandemia, ela fazia biscoitos decorados e encontrou na Face Shield para recém-nascidos um novo trabalho. E a ideia surgiu de forma inusitada. Eu sonhei que estava fazendo máscara para bebezinho e acordei e fui pesquisar. E vi que as máscaras até 2 anos não eram recomendadas em função do risco de sufocamento. Mas em meio a tantos artigos, eu vi um artigo da Tailândia, em que um hospital, uma maternidade, improvisou uma face shield para os recém-nascidos. Mas era algo muito grosseiro, né? Só poderia ser usado em cima do gorrinho. Então, em cima daquilo, veio a luz, eu falei, não, é isso, vamos desenvolver alguma coisa que leve proteção, mas que leve conforto também. Para o conforto dos bebês, os modelos são confeccionados com material macio, que ganham cores e personalidade de acordo com o pedido dos pais. Tem com a letra inicial do nome, frases de incentivo, times de futebol, personagens infantis. Tudo para a criança ficar protegida com estilo. Com o passar do tempo, a gente foi aumentando esse leque de cores, de estampas. À medida que eles foram pedindo, a gente foi só agregando. A máscara migrou para o mundo da moda. Além de ser fundamental para a proteção, ela também está sendo considerada um acessório para deixar a produção mais alegre, divertida e estilosa. A máscara ela entrou de uma maneira sorrateira para que as pessoas pudessem se proteger nesse contexto de pandemia. E como brasileiro, e não só o brasileiro, pessoas que são aficionadas com o lado fashion de tudo que se vive, começamos a pensar na questão das composições, de matérias e formas que sejam tendência, que sejam links para poder criar uma composição mais bem elaborada dentro dessa necessidade que se tornou premente, né? E aí você vê o bastante colorido, típico do nosso país, né, tropical, muita coisa ligada com o gosto por um time de futebol ou por alguma coisa que diga respeito por algum tipo de profissão. Então tem diversos segmentos que estão atuando e estão até sobrevivendo nesse contexto agora, grandes marcas inclusive, para poder dar conta de sobreviver nesse contexto tão difícil, inclusive economicamente. E ele alerta, a máscara pode ser estilosa, mas precisa, em primeiro lugar, proteger. Você tem sempre que lembrar das 3 camadas, uma camada de um tecido quase filtrante, para poder dar o caráter de segurança, de prevenção, de cuidado, né? Tem que ter isso, sempre.
Josué também teve o trabalho afetado por causa da pandemia e aproveitou a habilidade e a intimidade com uma máquina de costura para confeccionar máscaras. Chegou um momento que não teve jeito, porque todas as festas, todos os compromissos que eu tinha foram adiados para no mínimo 8 meses. Então eu fiquei com captação financeira bem baixa. E aí eu estou agora mesclando com as doações algumas máscaras que eu tenho feito com um design que eu mesmo projetei, pensando na ergonomia, pensando na proporcionalidade, conforto, a questão da respiração sem você ficar ofegante, uma série de valores que você tem que colocar para poder fazer um diferencial no mercado. Então estou fazendo isso agora já de uns 2 meses para cá.